Vamos conversar com ele, Ale Delari. Ele é analista de mercado, já está aqui junto conosco. Ale, é sempre muito bom ter você aqui conosco, participando. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Muito obrigado, Débora. Olá, boa tarde, Rafael. Tudo bem com vocês? Boa tarde, primo. Ale, deixa eu te perguntar um negócio, meu querido. Como é que você está vendo aí esse setor de água? A gente viu agora essa notícia, né, do Kremlin falando aí que vai manter o transporte aqui de fertilizantes para o Brasil, vai continuar mandando para cá, né, fertilizantes. Isso quer dizer que o nosso setor agro, então, vai ter aí uma sobrevida aí, né, em relação à crise que está ocorrendo nos outros países, em relação aos fertilizantes? Rafael, o fertilizante do Brasil esse ano, ele tem uma importação bem acima do ano passado e um pouquinho abaixo de 2020. Mas o volume importado ele é muito bom e ele não chega a garantir integralmente o abastecimento para o plantio das safras que começariam em setembro. Mas o volume ele já está basicamente concluído. O problema é que as revendas não estão repassando a tabela de preços, porque agora começa uma mudança de sazonalidade no agronegócio, então é um período que começa a ter um movimento de alta em fertilizantes, começa a ter um período de queda nas commodities agrícolas devido à Bolsa de Chicago, e o gás natural, que é o principal insumo para a fabricação dos nitrogenados, ele também começa um comportamento de alta. Então, os importadores podem ter garantido o abastecimento, mas vão aguardar uma reação dos preços, voltarem a liberar as tabelas de preços. Então, a gente pode ter uma volta os preços podem voltar a subir no curto prazo. Há umas 2 semanas, eu conversei com a Paula pela manhã, quando a anunciou que os estoques estavam abarrotados nos portos e os preços iriam cair. E naquele momento nós conversávamos que o não fosse exatamente aquele. E desde aquela conversa com a Paula, a ureia, por exemplo, já subiu 15%. Então, é um momento de mudança de sazonalidade e os preços eles ainda não estão definidos para o próximo semestre. Agora um pouquinho do café, né? Eu estava acompanhando aqui que a Associação Paulista de Supermercados trouxe aí uma tendência de alta nos preços para esse segundo semestre em relação ao café. O café já não está muito barato, né? Aliás, quem gosta do cafezinho aqui ali, tem que preparar o bolso. Além disso, né, além desse alerta dado aí pela própria Associação Brasileira, a própria Associação Paulista de Supermercados, a gente tem também um alerta já do Departamento de Economia da Paz, indicando que o preço do café arábica ganhou nos últimos 12 meses uma elevação média de 172%, isso por causa da questão dos estoques. E ainda tem safras aí pela frente que não estão sendo tão boas, né? Existe já alguma previsão, alguma expectativa de até onde deve ser elevado esse preço do café? E aí eu trago mais uma questão junto com isso. Ainda dá tempo para quem investe em commodity de conseguir aproveitar essa disparada no café que a gente tem acompanhado? Essa, Débora, é aquela pergunta, a resposta que ninguém gosta, né? Depende. O café, ele vem num cenário ruim desde o ano passado, quando lá em janeiro de 2021 começou a ventilar um risco muito alto de geadas devido ao La Niña. Infelizmente, essas geadas se confirmaram e entre julho e agosto foram 2 geadas muito fortes que prejudicaram muito os cafezais na região sul de Minas, região da Serra da Canastra, região do Cerrado Mineiro. Esse ano, que era para um ano de bienalidade positiva no café, já que o ciclo sazonal de café é um ano de bienalidade positiva, um ano de bienalidade negativa. Esse ano era uma oferta muito maior do que o ano passado, safra levemente maior do que o ano passado. Então, nos números, podemos considerar até uma bienalidade negativa. E isso vai se repetir para o próximo ano, porque já seria natural da bienalidade negativa. Os preços atuais, eles já estão repetindo essa redução de oferta que vem desde o ano passado. Só que nós estamos do início para o meio da colheita. Os primeiros números de qualidade, de quantidade de café começam a chegar no mercado. E esses números eles não estão precisos com relação a qual será realmente o número. O que o mercado está olhando muito é a baixa dos estoques, principalmente os estoques certificados da ICI,
lá em Nova York, que é o benchmark para formação de preços, eles vêm caindo há basicamente uma semana e já estão bem abaixo de 1 milhão de sacas. Então é um número bem crítico. Segundo os números da Secafé, da Associação dos Exportadores de Café, se nós o mesmo número de exportação do que nós tivemos no último mês, o nosso estoque fica zerado. E esse estoque apertado deve manter as cotações nos patamares atuais. Temos 2 frentes frias programadas para chegar no Brasil nesse mês de julho e início de mês de agosto. Se houver uma geada novamente, como teve ano passado, e torço muito para que não aconteça, esses preços podem voltar a subir de uma maneira muito, muito forte, realmente, até superando os 260 centavos de dólar por libra-peso. Quanto ainda dá tempo de investir, para se expor em commodity, a grande vantagem é que você pode se expor tanto para alta quanto para baixa. E nesse momento, nós estamos numa mudança de sazonalidade em todas as commodities, sem exceção, tanto as agrícolas quanto as energéticas. Então, as agrícolas começam a chegar ofertas no mercado, o plantio norte-americano para as agrícolas de base, soja, milho e trigo e até mesmo algodão, já se encaminham para uma definição com relação à área, ficando só o mercado climático na pauta. O café já começa a ter um volume maior, chegando no mercado também a partir desse mês de julho e agosto, finalizando a colheita. Então, formas de se expor, sim, há muitas maneiras e há muitas oportunidades ainda, com certeza. Agora, olha, deixa eu te perguntar uma outra coisa em relação aí ao setor de commodities como um todo. Como é que você tem avaliado o atual momento para se investir, principalmente aqui pelo Brasil, né, com essa guerra na Ucrânia que já passou 120 dias, a gente tinha essa expectativa, né, de que iria acabar, mas agora tem gente falando que vai durar mais do que um ano, né? Então você acha que a gente vai começar a precificar o mercado, já se acostumar com esse cenário de guerra no mercado financeiro? Eu acho que ele vai ter aquela volatilidade de sazonal, uma volatilidade sazonal. Por exemplo, qual que é o kit guerra? Seria petróleo, gás natural, trigo e milho. Então, se olharmos só para o ponto da guerra lá da Europa, essas commodities deviam estar em máximas históricas, porque nós temos a Rússia como principal fornecedor das energéticas lá na Europa, e temos a Ucrânia, que equivale quase a um Mato Grosso nosso aqui no Brasil, com oferta de milho e trigo, e a Rússia também com uma oferta muito grande de trigo. Só que esse é um período sazonal que esses produtos chegam ao mercado, as agrícolas chegam ao mercado, seja no safrinha aqui no Brasil, seja com a colheita do trigo de inverno no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, na própria Ucrânia e na Rússia, que até tem uma expectativa de produção recorde por lá. O milho nos Estados Unidos, na Europa, daqui mais 3 meses, 4 meses, ele também começa a chegar no mercado. Então, sazonalmente, é um período de baixa de preço. Se a demanda voltar a se apresentar, e aqui entra o risco de recessão, e aqui nós temos que olhar principalmente para a China, que vai ser o grande drive, o grande motor para tentar segurar esse risco de recessão no mercado, se ela voltar a comprar, os preços têm um piso, ou seja, tem uma chance menor de cair neste período que as safras estão chegando no mercado. Se a China volta a comprar no mesmo nível do ano passado, por exemplo, no primeiro semestre de 2023, esses preços podem voltar a subir muito mais do que os preços subiram esse ano. Só que nesse momento que a mudança de sazonalidade, indefinição com relação à guerra, indefinição com relação a vai ter corredor de exportação no Mar Negro ou não vai ter, é a sazonalidade que acaba fazendo mais preço. E há muito cis até a próxima temporada ainda para a gente tentar determinar uma direção de preços num prazo tão longo. Então é um pouco difícil ali para dizer se o petróleo vai para 150 ou volta para 90, ou se o milho vai para $10 o bushel ou volta para 5. Uhum. Ale, pegando um gancho agora com essa questão de petróleo, né? A gente até mais cedo aqui, passei a cotação do petróleo aqui para o pessoal, a gente está acompanhando esses últimos dias uma certa volatilidade. A gente tem, por exemplo, hoje, né, a gente começou com o petróleo em alta, daí cai um pouco, depois agora sobe de novo, mas o que a gente está vendo de fato é que houve, né, uma certa redução aí na cotação do barril do petróleo, pelo menos o Brent também aqui, que serve de referência para a Petrobras. Isso poderia significar esse certo alívio, né, essa certa queda poderia significar um alívio para as economias globais, na sua opinião, ou não? Você acha que isso não vai durar muito diante desse conflito? Claro que também não acaba, mas eu queria entender essa questão dessa volatilidade da commodity do petróleo, como que você tem visto essa queda
que houve de agora e se isso pode, de alguma forma, indicar algum certo alívio, pelo menos temporário, né, na economia global, já que é o petróleo que tem pesado tanto aí, né, na conta do mundo inteiro. É a commodity mais importante do mundo, né? Nada sai ileso de uma alta muito forte no petróleo. Eu estou no time de que acredita que os preços permanecerão nesses patamares, Débora, de 110 a 120 dólares o barril neste ano. Pelo lado que me faz crer nessa sustentação de preços, está os estoques americanos que continuam caindo. Esta semana que passou, os Estados Unidos liberou mais 6 milhões de barris de suas reservas estratégicas, então ele está nos níveis mais baixos dos SPRs desde que eles começaram a ser contabilizados. A produção não consegue elevar o ritmo de produção de petróleo. A OPEP já está com a sua capacidade ociosa quase esgotada, então ela não tem uma capacidade de produção, de elevação da produção tão grande assim. Os Estados Unidos, na capacidade de refino por lá também, já está no patamar bem elevado, precisaria de investimento e de tempo para poder processar esse petróleo, transformar isso em combustível, poder aliviar um pouquinho a inflação. Então, há muitos dados no mercado físico, eles me fazem crer que os preços não têm espaço para cair. Mesmo que uma recessão venha a se confirmar, o risco ele cresce a cada dia, mas não está 100% confirmado, eu acho que a demanda de petróleo é reduzida num ritmo menor do que a oferta conseguiria compensar. Então, nesse momento, eu não vejo um cenário para queda do petróleo no curto prazo. O que poderia colocar uma oferta maior e reduzir os preços é se efetivamente houvesse um acordo liberando o Irã para comercializar o petróleo de uma maneira restrita. Mas é algo também que parece utópico agora que os Estados Unidos acabem liberando o Irã para entrar ali na seara de comercialização natural do petróleo. Então, eu não consigo ver ainda elementos, mesmo com uma recessão à frente, que o petróleo volta a trabalhar abaixo de 100 dólares o barril, e acredito que 110 a 120 vai ser um range de preços para esse ano ainda. Agora, o Ale, mandaram aqui no Instagram, aqui a Gisela Marchiori mandou aqui no meu Instagram, inclusive, você que quer fazer alguma pergunta aqui no meu Instagram, pode mandar também, @Rafael Mendes Lara, a gente vai caçando pergunta, sou do lá, Rafael Mendes Lara, também tem Débora A. Oliveira, certo? Também @bmc.news, enfim, manda suas perguntas, certo? A Gisela mandou aqui no meu Instagram, pessoal. Rafa, querido, tudo bem? Por favor, pergunta para ele se ele conhece o mercado de cacau. Eu achei que ela estivesse perguntando se eu conheço o mercado de cacau. E eu ia falar que eu só entendo de chocolate, né? Que eu como bastante. Agora, você conhece o mercado de cacau, ou Ale, para investimento, é claro? Se for para comer, deixa aqui na porta da BMC. Ah, sim. A fruta do cacau é muito gostosa, inclusive, né? Muito boa a fruta do cacau. É a principal matéria-prima também do chocolate, né? O queridinho aí das passagens aéreas. Então, até para o mercado do cacau, para quem deseja investir, um bom indicador é olhar o volume de pessoas que está em circulação através do transporte aéreo. O driver antecedente de evolução de preços são as passagens aéreas. Existem sazonalidades que puxam o consumo do cacau em vários lugares do mundo, período de festas, de Natal, aqui no Brasil a questão da Páscoa também, e os Estados Unidos também acaba influenciando. Temos que olhar para os principais produtores de cacau, que são os países ali no oeste da África, Costa do Marfim, Gana, são grandes produtores. O Brasil ele está entre os 10, mas ele produz cerca de 10% do que a Costa do Marfim acaba produzindo. Como ele é um produto de confeitaria, que é o caso do chocolate, cobertura de bolos e doces e tudo mais, uma recessão, principalmente na Europa, já que o maior importador é a Holanda, ele acaba afetando a produção do cacau. E por tratar-se de uma commodity, nós temos que olhar o balanço de oferta, demanda e estoques para tentar determinar uma direção. Nesse momento, apesar das altas recentes, nesse momento ele estava, agora virou, está caindo 0,84%, mas ele começou com uma alta hoje no dia. Essa pressão de recessão, agora, ele tira produtos que não são essenciais da cesta de consumo, e o cacau talvez seja o principal deles. Então, todas as soft commodities, quando há um risco de recessão, ele acaba perdendo demanda, e o cacau é o principal deles. Depois vem o algodão, vem café.
nesse embalo, menos o açúcar, que acaba tendo uma dinâmica um pouquinho diferente. Então, o cacau, no curto prazo, se ele tem uma pressão de baixa devido a esse risco de recessão, mesmo que a produção lá do oeste da África tenha vindo muito, muito boa nessa última temporada. Perfeito. Perfeito, então. Bom, Ale, só mais uma coisinha que a gente sabe que tem aí em andamento, né? Essa lei que trata sobre a tributação do setor petroquímico, né, que foi sancionada, inclusive, já por Jair Bolsonaro, mas ele andou vetando alguns pontos que seriam importantes, né, nessa lei, entre eles um crédito presumido 0,5% do PIS e 1% do COFINS, que poderia ser usado em novos investimentos, ou também capacidade produtiva de instalação, né, de novas plantas que utilizem o gás natural à produção de fertilizantes. Esse era um incentivo para a indústria de fertilizantes, mas, né, também a venda de gás natural aqui no Brasil, ou seja, com esses vetos de alguns pontos, você acredita que isso possa realmente mudar alguma coisa efetivamente na prática? Essa lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro vai realmente ter um incentivo para o setor petroquímico como se era esperado? Eu acho que isso seria uma medida temporária, Débora. Eu não acompanhei exatamente quais foram os vetos, mas eu lembro que a lei original ela tem data de validade. Então é uma medida urgência para tentar arrefecer os preços neste curto prazo, visto a disparada de preços. Aqui no Paraná, hoje já houve uma leve redução já no preço dos combustíveis pela redução de impostos como o ICMS. Então, olhando pelo ponto de vista estratégico, se é uma lei temporária, se é um projeto temporário, ele não traria efeito. Até porque a quantidade de dinheiro demandado para fazer o investimento para ter uma produção em escala, ela é muito grande. E é um projeto que demora pelo menos 2 a 3 anos para você construir até chegar num ponto de vista operacional. Se nós colocarmos as licenças ali, produção de fertilizantes, principalmente, que a legislação ambiental exige, nós podemos colocar um projeto aí com, no mínimo, 5 anos, nas melhores das hipóteses, mais 10 anos seria uma referência mais adequada. Então, eu vejo que essa medida ela é uma tentativa de reduzir os preços no curto prazo, mas não é algo do ponto de vista estratégico para uma redução de longo prazo ou para um reequilíbrio do mercado no longo prazo. É algo realmente temporário. Agora, Ale, para a gente poder finalizar aqui o nosso papo, eu queria muito agradecer sua vinda aqui ao Top News primeiramente e queria pedir para que você desse para a gente um pouco do panorama do que você vê para o setor agro para os próximos meses, né, com toda essa questão da inflação alta, da guerra, dos juros altos, enfim, como é que o pessoal pode conseguir aproveitar esse momento, se der para aproveitar de alguma maneira aí para o setor agro? Para quem está no mercado físico, que é produtor principalmente, Rafael, a gente está entrando num momento muito perigoso, que é essa mudança de sazonalidade. Então, os fertilizantes eles tiveram uma redução de preços entre maio e junho, agora eles voltaram a subir um pouquinho, 15%, 20%, muito devido à taxa de câmbio, que também voltou a trabalhar até próximo a 5,28, se não me engano, na última sexta-feira. Hoje está caindo um pouquinho, mas acima de R$ 5,20, isso então deixa o produto importado mais caro, tanto fertilizante quanto defensivo, peça de reposição. Os combustíveis, eles estão muito altos ainda, diesel está mais caro do que a gasolina, isso é uma coisa que não acontece há muitos anos, então os custos continuarão pressionando a produção durante, pelo menos, a próxima temporada de 2022-2023. O risco, ele está agora justamente nesta mudança de sazonalidade, que é quando o produto norte-americano começa a chegar no mercado. Como o principal referencial para a formação de preços é a Bolsa de Chicago, uma derrocada dos preços da soja, do milho, do trigo, vão acabar afetando os preços aqui no Brasil, e a taxa de câmbio sozinha não tem força para segurar. Foi o que aconteceu na semana passada, quando as sacas aqui chegaram a perder R$10, R$11 por saca. Então, o desafio para o agronegócio para os próximos meses é gerenciar a relação de troca entre o seu custo e o valor de venda, porque nós já estamos vendo uma inflexão nos preços e a gente pode fechar no 0 a 0 ou uma situação mais ruim ali, até mesmo no vermelho. A expectativa para o segundo semestre é de uma oferta maior do que o ano passado. Os Estados Unidos está vindo com uma safra recorde de soja, teve uma redução do milho, o trigo está chegando no mercado também.
O Brasil deve ter uma leve expansão diária de soja, em torno de 3 a 4%, mesmo com os fertilizantes em alta. O safrinha está chegando no mercado agora e deve trazer o número próximo a 85 milhões de toneladas, que seria um recorde para o período do ano. O que pode dar uma segurada na queda de preços do milho é se o nosso programa de exportação realmente acelerar, com o mercado vindo para o Brasil tentando substituir a Ucrânia. A China, que é o grande motor de compras aqui do Brasil, de minério de ferro, de soja, agora ela vai entrar no jogo do milho também. O crescimento lá, se ela não entrar em recessão, o crescimento já diminuiu bastante, estoques de farelo têm aumentado, então há um cenário realmente complicado para o agronegócio, e se não for feito um gerenciamento de risco adequado, o produtor pode fechar no negativo depois de 2, 3 anos ali de muita bonança na produção agrícola. Perfeito, perfeito então, Ale. Muito obrigado, viu, primo? Até a próxima aqui no Top News. Valeu, obrigado, Rafael, obrigado, Débora, boa tarde a todos.